Muito bem, esse é o nosso Oriente-se. Hoje nós estamos aqui com o doutor Geraldo, doutora Cláudia, o padre Marcos, falando sobre a AIDS. E o primeiro, para você que chegou agora, a gente estava justamente falando um pouco do quadro geral, o tempo que se teve no início com a AIDS, se vivendo um verdadeiro terror, né, que ia dizimar a humanidade. Depois, quando a pesquisa avançou e a gente encontrou medicação, o quanto que as pessoas também partiram para outra postura de achar que não é nada, que vai passar, eu sou melhor que a AIDS, né? Parece até um resfriado. Então a gente estava avaliando também a questão da postura, da atitude, do bom senso, né? Como a gente pode evitar tendo bom senso, né? E agora eu vou aproveitar esse bloco para a gente falar um pouquinho daquilo que a gente estava falando fora do ar aqui, um pouco do como viver com o vírus, né? Algumas pessoas que já têm a situação instalada. Mas é interessante ainda a gente falar alguma coisa básica sobre a prevenção. Acho melhor a gente alargar um pouquinho mais sobre a prevenção, Cláudia. Inclusive, eu vou pegar o gancho, né, que a gente deixou aí que o Dr. Balloni contou no último momento do bloco anterior, que é de pessoas que vivem com AIDS e, porventura, transmitem, né, esse vírus. Existe isso, com certeza, né? Porque o Dr. Balloni pode até corroborar. Claro. A gente tem psicopatologias na população em geral, né? Temos nas pessoas com AIDS, temos psicóticos e temos também psicopatas, que são coisas bem diferentes na população geral. Na política, por exemplo, temos muito mais psicopatas do que na população geral, né? Existem pesquisas demonstrando que em presídios... Lá é por vírus, né? Ela vai passando, né? É quase contagioso na política, né? Então, a gente tem também entre pessoas com HIV ou AIDS, pessoas que têm desequilíbrios emocionais diversos e que, porventura, né, exercem aí até uma certa perversidade. Mas a grande maioria das pessoas, né, com HIV ou AIDS, o efeito do exame positivo é contrário, né? Eu acompanho diversas pessoas que, inclusive, acharam que jamais poderiam voltar a ter vida sexual. Porque não poderiam querer se casar, não poderiam com medo de transmitir. Né? Com medo de transmitir, né? Muita gente até se reprime, né? Quer se separar, porque porventura fez um diagnóstico e o companheiro ou a companheira eram negativos, acha que então nunca mais eu posso ter relação com aquela pessoa, porque vai que algum dia eu posso transmitir. Então, eu acho que o Papa falou sobre isso, né, e foi muito importante para nós, que entre os casais também, que a gente chama de soro-discordantes, né, casais que um dos parceiros é positivo e o outro é negativo. Pode sim, né, haver relação, o casamento continuar, a pessoa ter sua vida, desde que ela use o preservativo para evitar a transmissão. E que faça os seus exames regularmente a pessoa. Aquilo que eu já falei sobre o fato que nós tratávamos normalmente na exceção e no caso particular. Né? Porque você imagina se o padre chega lá no púlpito e já diz, não, agora, tem a doutrina, né, e o segmento nosso, porém o reservado é deixado bem claro condições como essa e até para que o casal continue uma vida comum. Né? Isso. E a partir Ou daí... seja, nesse sentido eu gosto muito da postura da igreja, que ela sempre acolhe como mãe de verdade, cada caso é um caso. É um caso. E aí vai se Temos a regra geral, claro, né, o princípio geral, porém há excludentes dentro disso quando você vai para o específico. Aconteceu com você? Então vem cá, senta aqui. É em casa, né? O pai e a mãe em casa. E aí é onde a gente fala da questão do preconceito, né? O filho chegou... Tem o vírus, e aí? E agora? Como é que vamos fazer? Não, você já não pode mais ficar dentro de casa, vamos fazer um quartinho para fora? Não, agora readaptá-lo a essa vida de novo, readaptá-lo agora com esta condição, né? E mostrar o que o natural agora existe para ele. Doutora Cláudia, a réplica em 30 segundos. Isso é muito importante. Essa exclusão das pessoas vivendo com AIDS, outra pesquisa que o Ministério da Saúde tem com pessoas que vivem, né, com HIV ou AIDS, qual é a maior preocupação delas? Né? E foi colocado várias coisas. É a morte, é transmissão para outra pessoa,
os efeitos colaterais dos remédios, é tomar remédio para toda a vida. Disparadamente, o que elas responderam foi preconceito e discriminação. É mesmo, é? Disparadamente. Este é o maior sofrimento e a maior angústia das pessoas. Porque, diferente de nós que estamos aqui apenas debatendo o tema, elas vivem isso na pele. Exatamente. Né? Então, quando eu falo e defendo aqui o Estado laico, a prevenção e tal, é porque nós, né, temos empatia com essas pessoas e entendemos que do lugar que elas vivem, há algum tempo atrás, quando eu era residente ainda lá na PUC, eu acompanhava um rapaz e a gente tinha uma empatia muito grande, conversava bastante. E um dia ele era uma pessoa muito centrada, uma pessoa que se cuidava, inclusive não tinha manifestado AIDS ainda, era só portador do HIV. E um dia, num desabafo, ele estava muito mal e eu tentando conversar com ele sobre aquilo. A gente tem algumas frases prontas, né, que a gente acha que funciona para todo mundo. E ele falou assim para mim: você não sabe o que é viver com isso. E eu nunca mais me esqueci disso em toda a minha vida. Eu convivo com AIDS há muito tempo, né? Eu não quero denunciar aqui o Dr. Baloni, que foi meu professor, mas eu convivo com AIDS desde a época da residência, em 96. E conviver, você acaba, claro, tendo empatia e fazendo laços com as pessoas e tendo algum sofrimento. Mas é diferente de viver com, né? Ele falou: você não sabe o que é dormir e acordar sabendo que você tem esse vírus. Então, desde esse dia, eu nunca mais esqueci que eu não posso minimizar o sofrimento da outra pessoa. E é isso que acontece com as pessoas com AIDS. Esta ideia de que tudo se resolve, é uma gripe, etc., se desfaz rapidamente quando a pessoa começa a viver com HIV ou AIDS. Seja jovem, seja adulto, seja idoso, porque a gente tem um aumento de casos entre idosos, né, que estão exercendo mais aí, vivendo mais, exercendo a sua sexualidade até uma idade mais avançada e aí também se expondo a riscos. Então, nunca mais eu esqueci, né, que eu não deveria minimizar jamais, e é isso que acontece. Se é jovem e depois vai resolver um dia procurar alguém, há dificuldade de falar que tem HIV. Muitos e muitos e muitos dos nossos usuários, eu ousaria dizer que a maioria não conta para a família, né? Nem para a família. Esconde os remédios, esconde, porque tem absoluta certeza de que vai sofrer algum preconceito. Seja ele aquele preconceito velado, que não é explícito, né? Aquela coisa de expulsar de casa, que no começo da epidemia a gente tinha que acontecia, muito, né? Porque as pessoas tinham medo, inclusive, do convívio familiar. Então, infelizmente, isso aconteceu bastante. Isso hoje acontece bem menos. Mas aquele preconceito velado, que às vezes é tão doloroso quanto o preconceito explícito, que a pessoa percebe em pequenas atitudes, seja no trabalho, seja no convívio social de amigos. Então, as pessoas evitam muito falar sobre isso. Por isso, a gente briga tanto, né, nós, funcionários aí da saúde, para que o preconceito que existe, inclusive em serviços de saúde. E não estou culpando as pessoas, né? No programa de AIDS, a gente culpa uma palavra que a gente detesta. Elimina. A gente entende que o contexto social de cada um produz aquilo que a pessoa faz, inclusive profissionais de saúde. Aí eu vou fazer a pergunta de quem está do outro lado da pessoa que chega portadora. A gente não tem limite nenhum com a pessoa. A pessoa só é transmissível através da relação sexual. Relação sexual e, porventura, né, para quem recebe uma transfusão de sangue, se ela fosse hoje descontrolada, como a gente tinha antes da AIDS, né, o sangue não era testado para nada, e aí ele era simplesmente doado, e se ele fosse compatível, ele era transfundido. Foi a AIDS que trouxe, né, essa preocupação do controle do sangue. E aí ele passou a ser testado não só para o HIV, mas também para as hepatites transmissíveis por via sanguínea, para a sífilis, para o Chagas. Aí ele tem um kit de controle. Porque aí essa altura eu vou fazer um comentário aqui interessante, que eu creio que ajuda bastante, que meu primo morreu de AIDS. Meu primo morreu de AIDS em 97.
Ele tinha, então, 36 anos. 36 anos. Infelizmente, quando estavam chegando os remédios. E a minha tia deu um show. Mãe de emocionar, né? E assim, não tem problema nenhum, não teve consequência nenhuma. A mãe dele está aí até hoje. E o carinho, e a acolhida, e a relação, né? A gente teve a oportunidade de intervir, de ajudar, de estar presente nos momentos mais difíceis. E assim, de ficar no colo, de cuidar como um neném mesmo, né? E não existe nada, não tem por que se distanciar. Não existe. Eu perguntei antes para ver se eu vou falar alguma besteira, né? Não. Mas que eu fui testemunha, não existe nada que possa Sabe que acontecer. isso até na pastoral, Lars, é interessante quando aparece o quadro para nós da visita ao enfermo que tem o HIV e quando já está manifesto, está debilitado. Então, eu passei por um constrangimento num certo momento da pessoa dizer, o mesmo de pastor, nossa senhorinha é muito piedosa também, coitada, eu não a culpo, como disse, não gera aqui a culpa, mas dizer, pare, olha, tem uma situação, ela é HIV, mas assim, o senhor toma cuidado primeiro, pode ficar distante, sabe assim, é um preconceito. E aí quando eu cheguei, ela foi comigo, então já a primeira coisa que eu dei foi, onde é que o padre vai sentar, minha filha? Arruma um lugarzinho aí à beira da cama para sentar. E uma atitude natural, tinha sido meu primeiro impacto com aquilo. Então, um padre novo, você não tem também tanta noção de como que a pessoa também vai reagir a você. Porque existe também isso na pessoa, claro. né? O padre que está aqui, o padre, imagina, do jeito que a igreja ela vai me rejeitar aqui também. E não, a função minha ali era levar essa esperança. Tanto que até a fase final da existência dessa pessoa, todas as visitas sempre foi pautada por isso, né? O cafezinho, eu já chegava, já deixava o cafezinho pronto. Não, o padre, ele não quer vir aqui sem tomar café. Então, o café já ficava pronto. E o copo é o que tomo na casa, não me crie outra coisa, não me deem outro tipo de coisa, porque assim, não é por esses meios que se transmite. Exatamente. Né? Então, o natural. E aí o interessante é a convivência depois com a filha dela, que nasceu e tudo, já é uma jovem casada hoje, e não tem o vírus, né? Que foi quem depois me trouxe à tona toda a situação da família. Ela, padre, eu nasci e minha mãe já tinha o vírus. Porém, eu não contraí, não fui gerada com o vírus, estou bem, tenho a filhinha e tudo. Então, esse fato, como às vezes até dentro da própria comunidade, primeiro, as pessoas veem o outro. Essa ideia de que nós temos que agora que rezar pela cura da pessoa. Agora o trabalho é rezar para que a pessoa consiga o tratamento adequado, ela busque, né, uma solução adequada para a situação, supere, e tem um otimismo, né, doutor? O senhor falou no início essa palavra muito forte, né? Otimismo nessa hora. Eu já estou no tratamento... Você tem que reconhecer os recursos que a ciência coloca à sua disposição, sem nenhum preconceito. Eu tenho uma dúvida, vou até falar com a Cláudia, ver que ela tem esse contato mais estreito que eu. O relacionamento interpessoal depois da AIDS mudou, não só o relacionamento sexual, como você está falando aí. A proximidade da pessoa, o que eu posso pegar, o que eu não posso. Veio daí o negócio de todo mundo usar luvinha, você lembra? Uma época. Nossa, quantas vezes eu fazia pronto-socorro, se não tinha luva, você ia suturar sem luva mesmo, antes da AIDS. Você lembra? Era o sangue, era sangue, ninguém ligava, agora não. Mas é o seguinte que me preocupa, até que ponto a pessoa HIV positiva tem escondido dos outros essa sua condição. Porque não é uma coisa tão simples. Por exemplo, no começo de um namoro. Será que ele fala? Então, essa namorada? Dificuldade. Será que a namorada fala pro cara? E como é que reagiria os pais de quem tem o HIV positivo quando... Aliás, de quem vai namorar uma pessoa que tem HIV positivo. Já impede o namoro? Já não impede o namoro? Essa é uma questão que interfere muito no interrelacionamento pessoal e que eu acho que essa tendência a ocultar, esconder, dissimular o exame do HIV positivo é diretamente proporcional ao preconceito. Claro. É uma reação, né? Mas é o que ela colocou. Na própria vida nossa, hoje com a casa, abrigo, nós vemos um pouco isso, né? Essa ideia de que não mostrem, de que não transpareçam a todos, que a mãe, por exemplo, tem o vírus, mas aquela criança não tem.
entendeu? Porque hoje a Casa Amigos da Fé, ela acolhe as crianças com o vírus HIV e também, né, aquelas crianças que não têm o vírus, porém os pais têm. E passam por todo esse trabalho de tratamento e tal. Mas ainda existe toda essa censura da imagem, toda essa censura da figuração pública, toda essa... Quer dizer, uma pessoa que até vou mais longe do que o doutor exemplificou. A mãe tinha, morreu de AIDS, a filha não tem. Meu filho vai namorar a filha de alguém que teve. Ainda temos Ainda esse tipo de tem, preconceito. Quer dizer, É, claro. tem certeza que ela não tem, né? Que Por não isso é tanta... A gente fala que nós entendemos, né, que nós trabalhamos na AIDS há muito tempo e é claro que essas questões estão pautadas para a gente todos os dias. Então é mais fácil, é claro, eu falar do ponto que eu estou. Né? Eu não julgo, por exemplo, um outro profissional de saúde que não tenha o mesmo contato que eu tenho, que não tenha a mesma empatia. Eu tento infectá-lo com esta solidariedade que nós exercemos todos os dias, né? Que é amor, né? E eu acho que isso, pelo humano, não é independente de quem é o humano. E o que ele faz e o que ele tenha. Então, é claro que a gente tenta infectar todo mundo com essa solidariedade. Mas a gente entende que quando isso é desconhecido para a pessoa, quanto mais desconhecido, mais medo gera. Então, é claro que é importante sempre informar, né? E saber, por exemplo, que uma pessoa que nasceu de uma pessoa positiva não necessariamente é portadora do vírus. Quando Essa é a maior prova de que não é tão transmissível assim. A gente tinha uma transmissão de cerca de 25% das mães que geravam filhos com HIV, né, e que depois viriam a desenvolver AIDS. Com os tratamentos que a gente faz durante a gestação e influenciam também com remédios na hora do parto e para o bebê logo após o parto, para tentar evitar qualquer tipo de transmissão neste período, né, da gravidez e do parto, isso caiu para menos de 1%. Por isso, essa mudança de perfil na Casa Abrigo que o padre falou aqui. Né? A gente tinha muita criança, filha de mães positivas, que eram também positivas. E a gente passa a ter uma mudança nesse perfil. E aí essas crianças, inclusive algumas que perderam seus pais, sofrem preconceito já até para adoção, né? Então a gente fala, mas que adoção é essa se você espera que você receba, mas as pessoas têm medo. Não é uma adoção, é uma seleção, né? Às vezes as pessoas têm medo, seleção. né? Por quê? Mas mesmo que essa criança seja positiva, eu conheço pessoas que adotaram sabendo que a criança tinha HIV, né, e que poderia desenvolver AIDS, e que cuidaram dessas crianças junto com a gente. Né? Nós na parte médica e a pessoa com o carinho. Doutora, olha, nós estamos com poucos minutos. Era bom agora, talvez, a gente trazer um pouco dessa coisa bem prática. Né? Então, um exemplo concreto que você está dando agora. A pessoa tem, mas não manifestou. Então, uma criança, por exemplo, ela pode viver a vida inteira sem manifestar? Difícil, né? Para a criança principalmente, porque quando a criança nasce com o HIV, ela já nasceu com o vírus atacando o sistema imunológico dela, que nem se formou direito ainda. Tá. Então, a evolução da criança é mais rápida do que de um adulto que pega o HIV e pode viver anos e anos sem manifestar. A criança normalmente manifesta mais rápido quando ela nasce com o vírus HIV. E o adulto nem sempre. Nem sempre. Eu conheço pessoas que estão há 15, 18, 20 anos portadoras do vírus e que não manifestaram doença. Mas, em média, do momento que a pessoa pega a ela manifestar a doença, se passam cerca de 6 a 8 anos. É uma média A apenas. média da população, 90% da população vai ser desse jeito. 5% vai ser diferente. Ou seja, uma boa assistência, um bom tratamento, a pessoa pode ter uma prorrogação, Ela um pode tempo nem vir maior, nem desenvolver vir AIDS. a desenvolver. Pode morrer de outra causa. E a pessoa, De acidente, por exemplo. a pessoa manifestando também não se estima mais e ela Não, pode viver a vida porque inteira. ela pode usar medicação e parar esse processo da doença. Ou ela Ok. pode usar medicação antes até de Ela ficar estaciona. doente. Estaciona. Ok, e aí a gente vai para outras coisas práticas. Por exemplo, você citou também das mães. Então, aí depois ela se casa. Aí ela pode ter a relação sexual. Ela engravidaria?
ela engravidaria. O que a gente orienta, né, é que se é um casal soro discordante, né, uma pessoa é positiva, por exemplo, a mulher é positiva e o marido não é, que eles não devam transar sem o preservativo, é claro, porque senão a gente também está expondo aí a transmissão. Mas existe como fazer o tratamento da fertilização, né? Sim. Como as pessoas que têm dificuldade para engravidar também fazem. E aí a mãe vai tomar remédio durante a gestação, vai receber uma assistência de parto adequada e não transmitir para o seu filho. Quer dizer, o filho, desde o início, sendo tratado, normalmente a criança não pega nem o vírus. Se a mãe fizer o tratamento durante a gravidez, fizer o procedimento no parto correto, essa criança tem menos de 1% de chance de nascer com vírus. Menos de 1% de chance de nascer com vírus. Então, a pessoa pode ter uma vida praticamente, vamos falar assim, bem, eu não vou falar normal, né? Perigoso. Bem administrada. Com controle. Não é? Ela tem uma vida normal, ela pode, se amar, relacionar, ela pode amar, ser amada, ser tocada. Ela pode fazer conversar, uma coisa ser ouvida. Essencial. Qual? Não perder seu projeto de vida. Sem projeto de vida, eu posso não ter HIV, posso ter muito dinheiro, posso achar qualquer coisa, né? Se eu não tiver um projeto de vida, eu não olho para frente, eu não sigo. Então, a pessoa com HIV tem que ter projeto de vida, Sonhos. seja ele qual for. Isso. Quer dizer que não é proibido sonhar? Não. Tem gente que gostaria que a gente não sonhasse, mas não é proibido ainda. Esse é outro assunto, né? É, outro assunto. Bom, a gente está no Oriente, essa delícia de riqueza sobre um assunto que às vezes é tão pesado e que começa a se tornar para a gente embelezado pelas possibilidades que nós temos até de sonhar, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo, pega caneta, papel, porque a gente vai trazer também os contatos da doutora Cláudia, do doutor Geraldo e do padre Marcos para você. A gente volta já já.